Oi, minha gente, como é que você vai aí? Tudo bem? Muito desânimo, muita preguiça, como é que você está? Eu espero que nesse momento você deixe tudo isso de lado, respire fundo, porque a aula vai começar. Vamos lá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que é a coesão. Coesão é um dos itens fundamentais para que você possa criar um bom texto. A coesão, ela envolve vários aspectos que vão contar para quem aí quer fazer uma boa redação no Enem ou em algum outro vestibular. Vão contar muita nota se você souber utilizar os recursos de coesão a seu favor, tá? E esse dá um diferencialzinho do seu texto para o texto de alguém que não sabe mexer muito bem com a coesão, porque para quem está lendo um texto coeso, é fácil de iniciar e terminar, porque o texto está sempre esteticamente bem estruturado, o texto obedece a algumas coisinhas mínimas de maiúsculas e minúsculas, pontuação, tracinho na hora de terminar a sua palavra no final da linha e voltar para poder continuá-la. Isso tudo são questões de coesão. E agora a gente vai lembrar algumas das mais importantes, não vou falar aqui de todas, mas das mais importantes que nos ajudam a escrever um bom texto e que você vai precisar cuidar quando você começar a escrever os seus textos daqui para frente e quando você passar a ler também textos aí para que você identifique esses tipos de coesão. Começando então pela coesão referencial, nós teremos a coesão referencial nada mais é do que eu estudar os elementos, né, de retomada, a retomada inteligente durante a escrita. É eu saber ou ter o máximo possível de vocabulário para que eu possa retomar, fazer referência a termos anteriormente colocados na frase, na oração, sem precisar citar os mesmos elementos todas as vezes. Então, eu tenho aqui alguns dos principais. O tipo de coesão que a gente chama de pronominal é o que a gente mais usa, porque nós utilizamos pronomes, principalmente os retos e os oblíquos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, mim, comigo, te, ti, contigo, lhe, o, a, enfim. Principalmente esses pronomes para fazer retomada, tá? Não significa que outros pronomes não possam ser usados, claro que eles podem, e aliás, eles aparecem o tempo inteiro. Então, o uso de pronomes para fazer retomada. Chamo de coesão referencial por numeral quando eu utilizo números para fazer a retomada. Chamo de advérbio pronominal quando eu utilizo quando eu utilizo advérbios que indicam lugar, principalmente, quando eu tenho o pronome, um pronomezinho em específico que também vai fazer a retomada de lugar, e a elipse, que nada mais é do que o sujeito oculto, né, o sujeito indeterminado na oração. E a gente vai falar sobre eles na hora dos exemplos aqui. A coesão lexical é a coesão que também vai ter esse papel de fazer a retomada inteligente durante o texto, mas é uma coesão que tem mais a ver com substantivos, adjetivos, tá? Eu tenho que falar uma coisa importante. Você não precisa aprender assim, isso é uma coesão lexical, isso é uma coesão referencial. Você precisa entender como é que usa. Você precisa olhar para uma frase, você precisa olhar para um texto e olha, essa palavra aqui, ela retoma essa outra mais atrás. Olha, esse vocábulo aqui, esse léxico, esse nome, ele está se referindo, ele está fazendo referência a outros nomes que eu já coloquei. Nossa, eu já usei a palavra pai, filho, eu já usei a palavra casal, eu já usei a palavra, eu coloquei o nome do pesquisador 500 vezes. Então, para que você não faça isso, você aprende a usar mais substantivos como sinônimos, você aprende a utilizar adjetivos como o nome da profissão da pessoa que você está citando.
e assim por diante. Vou colocar agora alguns exemplos em algumas frases, ok? Nos tipos de coesão referencial, né? Vamos para um exemplo de pronominal. José e Maria foram a um restaurante maravilhoso. Assim eu comecei o primeiro período, a primeira frase. E aí depois continua. Lá nós nos encontramos por acaso. Veja que nesse exemplo aqui, o nós, nos, retoma o nome José e Maria, que estavam na primeira oração, e retoma esse nome e ainda me inclui junto, né? Como narradora dessa frase. Então, faz retomada ao sujeito que já foi expresso e ainda coloca mais um, né? Então, dois pronomes aqui, o nós, que é o pronome reto, e o pronome oblíquo nos. O uso dos numerais não é tão fácil de acontecer, mas pode acontecer. José e Maria foram a um restaurante maravilhoso. Os dois comemoraram o aniversário de casamento. Esse termo dois aqui é um numeral e ele só pode ser considerado como um recurso de coesão porque ele está retomando o nome José e Maria. Se ele não estivesse fazendo essa retomada, ele só seria um numeral normal ali dentro da oração, tá bom? Advérbio pronominal. Falei para você, né, que o advérbio que indica lugar vai ser um recurso de coesão quando eu colocar esse advérbio para fazer retomada de um lugar que foi anteriormente mencionado. José e Maria foram a um restaurante maravilhoso. Lá onde? No restaurante, né? Então, tá fazendo uma referência, uma retomada do nome restaurante. O pronome, e por isso que se chama advérbio pronominal, o pronome que vai poder ser usado para retomar e que só pode ser usado para retomar lugar é o pronome onde. Gente, muita gente, e na hora de escrever faz isso, e aqui tem um problema de coesão que fica super visível para quem corrige suas redações. Quando muita gente quer deixar a frase bonita e escreve assim: este é o momento onde precisamos nos dar as mãos. Eu já quando eu leio uma frase dessa, quando eu escuto uma frase dessa, eu já fico nunca fui nesse lugar aí, esse momento. Onde só serve, fiquei toda com esse cabelão. Você já tá acostumado. Onde só serve para referenciar lugar, não serve para referenciar situações. Aí você usa outro pronome relativo, que é para fazer referência, que também é tipo de coesão. Você coloca esse é o momento em que precisamos nos dar as mãos, no qual precisamos nos dar as mãos. Mas não coloca o onde, tá? Onde é só para lugar. Aquele é o restaurante onde eu almoço. Aquela é a escola onde eu estudo, ou seja, é um lugar. Daí você pode usar como referência o pronome onde, tá? Então, tá. Elipse vai acontecer quando eu tenho um sujeito, né? E ele já ficou mais distante, mas eu não quero citar ele de novo. E eu coloco um verbo conjugado na pessoa que remete a esse sujeito que está mais distante. José e Maria foram a um restaurante maravilhoso. Encontraram amigos de infância. Olhem só, esse encontrar é um verbo que está na terceira pessoa. Eu aqui nessa frase, nesse contexto, consigo dizer quem foi que encontrou José e Maria. Se eu tivesse essa oração aqui separada sozinha, aí eu teria um problema, porque eu não saberia quem foi que encontrou. Mas nesse caso eu tenho, então nesse caso eu sei quem foi que encontraram, porque eu consigo voltar na frase. Então aqui a gente tem um sujeito oculto, ele não precisou ser citado outra vez para eu saber quem foi que encontraram. Então eu digo que esse é um recurso também de referenciação, tá? Aí nos exemplos de tipos de coesão lexical, a gente tem os substantivos, e eu vou ter
E eu vou ter como substantivos o uso de sinônimos, o uso de hipônimos e hiperônimos, que são palavras mais específicas ou mais abrangentes, e também o uso de adjetivos, né? Que são qualidades. Então vamos aos 2 exemplos. José e Maria foram ao restaurante maravilhoso. O casal comemorava seu aniversário de casamento. Aqui a gente tem uma retomada utilizando um outro nome para quando 2 pessoas estão juntas, né? O casal. Então eu tenho ali esse nome. Aqui nesse outro caso eu usei uma palavra agora que qualifica esse casal. José e Maria foram a um restaurante maravilhoso. Os apaixonados comemoravam seu aniversário de casamento. Então, aqui eu tenho uma coesão por adjetivo, ou seja, eu tenho uma coesão lexical. Gente, os principais usos são esses. Os principais meios de fazer referenciação de coesão. Garantir que você fez a retomada do jeito certo, que você tem um padrão de estética, que você não fez tantos desvios, né, da norma, é garantir que você sabe usar os recursos de coesão. Coesão entra na correção, por exemplo, do Enem, lá no item 4, na competência 4. É esta a competência que vai analisar se você soube utilizar os recursos de linguística para poder montar o seu texto, tá? E aí que a coesão vai entrar para te garantir os pontos ou para descontar pontos, ok? Então, a gente vai dar uma treinadinha agora e eu espero que dê tudo certo, que você tenha entendido. Dúvidas? É só me mandar perguntinhas para que eu possa te ajudar, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.